O pecado, muitas vezes, começa de forma silenciosa, quase imperceptível. Ele não se apresenta como algo destrutivo logo no início, mas como uma escolha aparentemente pequena, justificável, até mesmo inofensiva. No entanto, é exatamente assim que ele ganha espaço. Pouco a pouco, decisão após decisão, até que sua presença se torna mais forte do que a própria consciência. A grande questão não é apenas o ato em si, mas o efeito que ele produz dentro do coração. A palavra já alerta sobre isso em Tiago 1,14-15, mostrando que cada pessoa é atraída e enganada pelo próprio desejo, e que esse desejo, quando alimentado, dá origem ao pecado, e o pecado, quando consumado, gera morte. Com o tempo, aquilo que antes causava incômodo começa a parecer normal. A consciência, que antes alertava, vai ficando mais silenciosa. Isso confirma o que está escrito em Efésios 4:18-19, onde se diz que o entendimento se obscurece e o coração se endurece, levando a pessoa a perder a sensibilidade. O pecado não apenas afeta ações externas, mas transforma o interior, alterando a forma de pensar, sentir e reagir. Esse processo cria uma falsa sensação de controle. A pessoa acredita que pode parar quando quiser, que ainda está no comando. Porém, a realidade é outra. O pecado prende, domina e escraviza, como afirma João 8,34, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E enquanto essa condição não é reconhecida, a liberdade parece distante. A consequência mais profunda começa dentro da alma, uma distância crescente da paz, da verdade e da presença de Deus. Como diz Isaías 59:2, são as iniquidades que fazem separação entre a pessoa e Deus. Essa separação não é apenas espiritual, mas também emocional, trazendo vazio, inquietação e uma sensação constante de que algo está fora do lugar. À medida que o pecado se estabelece, suas consequências começam a se manifestar de forma mais clara, ainda que nem sempre imediata. Existe um engano perigoso nisso. A ausência de consequências rápidas pode dar a falsa impressão de que nada de grave está acontecendo. Mas a palavra revela um princípio espiritual inevitável em Gálatas 6:7. Tudo o que a pessoa semear, isso também colherá. Ou seja, nenhuma escolha fica sem resultado, mesmo que o tempo passe antes da colheita. O pecado age como uma semente plantada no interior. No começo, não se vê nada. Mas, com o tempo, aquilo começa a crescer e produzir frutos, e esses frutos raramente são visíveis apenas na vida espiritual. Eles começam a afetar decisões, relacionamentos, emoções e até a forma como a pessoa enxerga a si mesma. O que parecia algo isolado começa a gerar impactos em várias áreas da vida. Além disso, o pecado traz consigo um peso interno. Mesmo quando alguém tenta ignorar, existe uma inquietação que não pode ser completamente apagada. Em Salmos 32:3-4, Davi descreve esse sentimento dizendo que, enquanto se calava, seus ossos envelheciam e a mão de Deus pesava sobre ele. Isso revela que o pecado não resolvido consome por dentro, gerando desgaste emocional e espiritual. Outro efeito é a distorção da verdade. O pecado faz com que a pessoa passe a justificar o erro, criando argumentos para sustentar aquilo que, no fundo, sabe que não está certo. Em Provérbios 14:12, está escrito que há caminhos que parecem certos, mas no final conduzem à morte. Isso mostra como o engano pode ser convincente, levando a decisões cada vez mais distantes da verdade. E, pouco a pouco, a pessoa começa a perceber que algo mudou. A paz já não é a mesma. A clareza já não existe como antes. E aquilo que parecia pequeno no início começa a mostrar o seu verdadeiro peso. Com o avanço do pecado na vida, um dos efeitos mais profundos é a perda gradual da paz. Não se trata apenas de um sentimento momentâneo, mas de uma ausência constante de descanso interior. A alma começa a ficar inquieta, mesmo quando tudo ao redor parece estar bem. Isso acontece porque o pecado rompe o alinhamento entre a pessoa e a verdade. Como está escrito em Isaías 48:22, não há paz para os ímpios. Essa afirmação não é uma condenação vazia, mas uma revelação de uma consequência espiritual real. A inquietação cresce porque o interior entra em conflito. De um lado, existe a consciência, ainda que enfraquecida, lembrando do que é certo. Do outro, existe a prática contínua do erro. Esse conflito gera ansiedade, culpa e um peso difícil de explicar. Em Romanos 2:15, é dito que a consciência dá testemunho, acusando ou defendendo pensamentos. Ou seja, mesmo que ninguém veja, existe uma voz interna que não pode ser completamente silenciada.
Outro ponto importante é o impacto nos relacionamentos. O pecado não permanece isolado, ele se espalha. Atitudes, palavras e decisões passam a ser influenciadas por esse estado interior. Em Provérbios 28:13, está escrito que quem esconde seus pecados não prospera. Isso inclui não apenas prosperidade material, mas também emocional e relacional. Segredos, mentiras e omissões começam a corroer a confiança e a gerar distanciamento entre as pessoas. Além disso, o pecado cria ciclos difíceis de quebrar. Quanto mais se pratica, mais natural ele parece, e mais difícil se torna sair desse padrão. Em Romanos 6,16, a palavra explica que a pessoa se torna serva daquilo que obedece. Isso mostra que escolhas repetidas formam hábitos, e hábitos moldam destinos. Nesse ponto, a pessoa pode até tentar ignorar, mas já começa a sentir que algo está fora do lugar. A paz foi substituída por inquietação, e a leveza deu lugar a um peso constante. À medida que o pecado continua sendo alimentado, ele não apenas rouba a paz, mas também começa a afetar a identidade. A pessoa passa a se enxergar de forma distorcida, muitas vezes carregando culpa, vergonha e uma sensação de indignidade. Aquilo que antes era um erro pontual começa a se tornar parte da forma como ela se define. E isso é perigoso, porque o pecado não só aprisiona atitudes, mas também influencia a maneira de pensar sobre si. Em Salmos 38:4, Davi expressa esse peso ao dizer: "As minhas iniquidades já ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para mim." Essa descrição revela como o pecado pode se tornar algo sufocante, difícil de suportar. A culpa não tratada cresce e começa a afetar a autoestima, gerando pensamentos de desvalorização e afastamento. Além disso, o pecado tende a isolar. A pessoa pode começar a evitar conversas profundas, fugir de ambientes que confrontam a verdade e se afastar até mesmo de quem poderia ajudar. Esse isolamento não é apenas físico, mas emocional e espiritual. Em Provérbios 18:1, está escrito que quem se isola busca seus próprios interesses e se rebela contra a sabedoria. Isso mostra que o afastamento muitas vezes é consequência de algo que já está acontecendo por dentro. Outro efeito forte é a perda da clareza espiritual. Aquilo que antes era compreendido com facilidade passa a parecer distante ou sem sentido. Em 1 Coríntios 2:14, a palavra diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e quando o interior está afetado, esse discernimento se enfraquece. A pessoa pode até ouvir a verdade, mas sente dificuldade em absorver, entender ou se conectar com ela. E assim, pouco a pouco, o pecado vai moldando não só o comportamento, mas a percepção da realidade. A identidade fica confusa, a visão fica turva, e o caminho começa a parecer cada vez mais incerto. Quando o pecado se torna contínuo, ele começa a produzir um dos efeitos mais perigosos: o endurecimento do coração. Não acontece de forma imediata, mas gradual. Aquilo que antes gerava arrependimento passa a não causar mais reação. A sensibilidade espiritual diminui, e a pessoa começa a tratar o erro com indiferença. Em Hebreus 3:13, há um alerta claro, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Isso mostra que o pecado não apenas afeta ações, mas altera profundamente o interior. Esse endurecimento faz com que a pessoa resista à verdade. Mesmo quando houve algo que poderia trazer mudança, existe uma barreira interna que impede a transformação. Não é falta de entendimento, mas falta de abertura. Em Zacarias 7:12, é dito que fizeram o coração duro como diamante para não ouvirem a lei. Esse tipo de resistência cria um ciclo onde quanto mais se insiste no erro, mais difícil se torna sair dele. Outro ponto é que o pecado começa a gerar consequências visíveis. Decisões erradas passam a produzir resultados reais: relacionamentos quebrados, oportunidades perdidas, conflitos internos e externos. Em Provérbios 11:19, está escrito que quem é firme na justiça caminha para a vida, mas quem segue o mal caminha para a morte. Isso revela que o caminho escolhido sempre leva a um destino. Além disso, existe uma perda progressiva da direção. A pessoa já não tem clareza sobre o que fazer, para onde ir ou como agir. Em Provérbios 4:19, a palavra diz que o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Essa falta de direção não é apenas confusão, mas consequência de um afastamento contínuo da luz. Nesse estágio, o pecado já não é apenas um ato, ele se tornou um estado. E quanto mais tempo se permanece nele, mais profundas se tornam suas marcas.
Chega um ponto em que as consequências do pecado deixam de ser apenas internas e passam a se manifestar de forma clara na vida. Aquilo que foi cultivado em silêncio começa a aparecer nas atitudes, nas palavras e nos resultados. Não é mais algo escondido apenas no interior, agora afeta escolhas visíveis, caminhos tomados e até o futuro que está sendo construído. Em Números 32:23, há um aviso direto: o pecado certamente os encontrará. Isso mostra que, cedo ou tarde, aquilo que foi praticado vem à luz. Nesse momento, muitos tentam resolver as consequências sem lidar com a raiz. Tentam consertar resultados, mas sem abandonar a causa. Porém, enquanto o pecado permanece, os efeitos continuam se repetindo. Em Jeremias 2:19, está escrito que a própria maldade disciplina e os desvios repreendem. Ou seja, as consequências não são aleatórias, elas revelam exatamente o caminho que está sendo seguido. Outro efeito forte é a perda da alegria. Não se trata apenas de tristeza momentânea, mas de uma ausência de contentamento verdadeiro. Mesmo em momentos que deveriam ser bons, existe um vazio que não se preenche. Em Salmo 51:12, Davi clama: restitui-me a alegria da tua salvação. Isso mostra que a alegria espiritual pode ser perdida quando há afastamento. Além disso, o pecado pode levar a um estado de cansaço profundo. A tentativa constante de sustentar uma vida desalinhada com a verdade exige esforço, desgaste emocional e até físico. Em Isaías 57:20, é dito que os ímpios são como o mar agitado, que não pode descansar. Essa imagem revela uma vida sem estabilidade, sempre inquieta. Mas mesmo diante de tudo isso, existe um ponto importante: reconhecer. Porque enquanto não há reconhecimento, não há mudança. E é exatamente aqui que algo começa a se abrir, não como fim, mas como possibilidade de transformação. Agora, diante de tudo que foi revelado, existe um momento decisivo: reconhecer, quebrantar e voltar-se para Deus. Porque, embora o pecado traga consequências reais, a misericórdia de Deus também é real e está disponível. A palavra declara em 1 João 1:9 que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Isso significa que não importa o quão longe alguém tenha ido, ainda existe um caminho de volta. E é nesse momento que essa mensagem se transforma em oração. Senhor Deus, neste instante, em silêncio ou em voz baixa, essa pessoa se coloca diante de Ti. Tu conheces cada pensamento, cada escolha e cada erro que ninguém mais viu. Como está escrito em Salmos 1:3, 23, 24, Tu sondas o coração e conheces tudo profundamente. E agora, sem máscaras, sem justificativas, existe um clamor sincero: cria um coração puro, como diz Salmo 51:10, e renova um espírito firme. Pai, onde houve afastamento, traz de volta. Onde houve endurecimento, quebra agora. Porque a tua palavra diz em Ezequiel 36:26 que o Senhor tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Que isso aconteça neste momento. Que toda frieza, toda resistência e todo peso sejam removidos pela tua presença. Que essa pessoa sinta agora que não está sozinha. Porque em Romanos 8:1 está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então que toda culpa seja substituída por arrependimento verdadeiro, e que esse arrependimento gere transformação. Se essa oração falou com você até aqui, escreva nos comentários: glória a Deus e amém, como um ato de fé e entrega. Senhor, neste momento, essa pessoa continua diante de Ti, talvez sem forças, talvez sem palavras, mas com o coração aberto. E a Tua palavra declara em Joel 2:13 que devemos rasgar o coração e não apenas as vestes, porque Tu és misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor. Então, que não seja apenas uma emoção passageira, mas um arrependimento verdadeiro, profundo e sincero. Pai, olha para essa vida agora. Tu conheces as quedas repetidas, os erros que parecem difíceis de abandonar, as fraquezas que insistem em voltar. Mas a Tua palavra diz em Miqueias 7:8, ainda que eu tenha caído, me levantarei. Então levanta essa pessoa agora. Dá força onde existe fraqueza. Dá direção onde existe confusão. Senhor, quebra toda cadeia invisível que prende. Porque está escrito em João 8:36 que, se o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Que toda prisão espiritual, emocional e mental seja desfeita agora. Que todo ciclo de pecado seja interrompido pelo Teu poder. Pai, traz luz onde existe escuridão.
Em Salmos 1:9-1:05, está escrito que a tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então ilumina agora cada decisão, cada passo daqui para frente. Que essa pessoa volte a enxergar com clareza, volte a sentir tua presença e volte a caminhar em verdade. E acima de tudo, Senhor, enche esse coração com a tua paz. Porque em Filipenses 4:7, está prometido que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o coração e a mente. Que essa paz invada agora, substituindo toda angústia, todo medo e toda inquietação. Se essa oração está tocando o seu coração, escreva agora, glória a Deus e amém, e permita que esse momento marque um novo começo. Senhor Deus, neste momento, essa pessoa permanece na tua presença, talvez sentindo algo que não consegue explicar, mas que sabe que é real. Porque a tua palavra diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é isso que está acontecendo agora, um coração que começa a te buscar de verdade. Pai, entra agora nas áreas mais profundas dessa vida. Toca onde ninguém vê, restaura aquilo que foi quebrado, cura aquilo que o pecado feriu. Porque está escrito em Salmos 1:4-7-3 que o Senhor cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Que toda dor escondida, toda culpa guardada e toda lembrança que pesa sejam alcançadas pela tua cura. Senhor, fortalece essa pessoa para não voltar ao mesmo caminho. Porque em 1 Coríntios 10:13, a tua palavra garante que nenhuma tentação é maior do que aquilo que se pode suportar, e que o Senhor sempre providencia um escape. Então mostra esse escape. Dá discernimento, dá força e dá coragem para escolher o que é certo. Pai, muda a mente, transforma os pensamentos. Em Romanos 12:2, está escrito para não se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. Então renova agora. Remove pensamentos negativos, mentiras, enganos, e coloca verdade, clareza e propósito. E que, a partir de hoje, essa pessoa comece a viver algo novo. Porque em 2 Coríntios 5:17, está escrito que, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e tudo se fez novo. Que isso não seja apenas uma palavra, mas uma realidade viva a partir de agora. Se você crê nessa transformação, escreva com fé, glória a Deus e amém, declarando que um novo tempo começou. Senhor Deus, neste instante final, essa pessoa chega diante de ti não como alguém derrotado, mas como alguém que decidiu recomeçar. Porque a tua palavra declara em Lamentações 3:22-23 que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso significa que existe um novo começo disponível agora, neste exato momento. Pai, sela tudo o que foi feito aqui hoje. Que essa oração não seja esquecida, que esse momento não seja apenas emoção, mas transformação real. Em Filipenses 1:6, está escrito que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então continua esse processo. Sustenta, fortalece e guia cada passo daqui para frente. Senhor, guarda essa vida. Em Salmos 121:7-8, está escrito que o Senhor guarda de todo mal e protege a saída e a entrada. Então protege contra recaídas, contra tentações e contra tudo aquilo que tenta afastar novamente do teu caminho. Que exista vigilância, discernimento e firmeza. Pai, enche esse coração com a tua presença todos os dias. Porque em Tiago 4:8, está escrito, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Que essa aproximação seja constante. Que haja fome pela tua palavra, desejo pela tua presença e prazer em viver em verdade. E que essa vida se torne um testemunho vivo. Não perfeito, mas transformado. Porque em Mateus 5:16, está escrito para que a luz brilhe diante das pessoas, para que vejam as boas obras e glorifiquem a Deus. Que a mudança seja visível, que a paz seja real e que a presença do Senhor seja evidente. Se você chegou até aqui, não ignore esse momento. Escreva agora com fé, glória a Deus e amém. E, se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir, porque uma vida transformada pode alcançar muitas outras. Que esse seja o início de um novo caminho.